Bem-vindos ao Acredicast, o podcast do Acreditando. Nessa edição especial, segundo episódio, sobre os nossos 14 anos. No primeiro episódio, nós recebemos aqui pessoas que estão há 14 anos conosco. E agora a gente vai conversar com pessoas especiais que acabaram de chegar, recém-chegaram aqui com a gente. Prazer estar aqui com vocês, Herbert e Rosilda. Muito obrigada por aceitarem o nosso convite e contar um pouco da história de vocês. Bom. Preparado, Herbert? Para compartilhar um pouco? Estou me preparando, mas vai dar certo. Que é legal você falar um pouco, contar um pouco pro pessoal que está em casa da sua história. Você tem quantos anos? 20. 20 anos, sofreu um acidente faz um ano, né? Exatamente. A gente estava conversando um pouco. Compartilha um pouco com o pessoal a sua trajetória aí ao longo desse pessoal, ano. antes de vir a São Paulo, né? Estava me preparando para prestar vestibular de medicina. Eu prestei o Enem em Recife e depois vim a São Paulo fazer vestibular de Unesp, Unifesp, enfim, as faculdades de medicina no modo geral. Passei o ano 2023 inteiro me preparando para vestibular, estudando, acordar de madrugada, estudar, enfim. Aquela rotina de quem está se preparando para fazer concurso. E daí eu vim a São Paulo, fiz a primeira fase da FUVEST, da Unesp, e me senti bem, saí bem na prova, e fui classificado para a segunda fase de ambas as provas. Né? Então, quando eu fiz a segunda fase da Unesp, eu me senti muito bem. E quem faz provas recorrentemente sabe que você consegue saber se foi bem ou mal na prova. E daí eu fiz a segunda prova, tive a sensação, poxa, fui muito bem, tenho certeza que o resultado vai vir bom, e saí para comemorar com meu tio. Saiu confiante. Isso, saí confiante, falei, tio, ó, vai vir um resultado maravilhoso, tenho certeza que eu vou passar. E daí a gente saiu para comemorar, foi se divertir. E nessa de se divertir, aconteceu um acidente que mudou minha vida. Minha vida estava normal, virou de ponta cabeça, né? Ela tem uma reviravolta aí. E nisso tudo, enfim, eu teve um acidente, fiquei um período em coma, né? Quanto tempo você ficou em coma? Fiquei em coma 15 dias. É que eu não lembro muito bem quanto tempo. Para a mãe foi mais ou menos uma eternidade. Para a mãe, é que assim, o tempo de coma eu não lembro muito bem, porque estava apagado. Mas ela que estava consciente lembra. Né? Você de carro foi? Foi um capotamento. Eu estava com meu tio, estava passeando. A gente estava voltando para casa, a gente já tinha terminado as festas. Daí a gente estava voltando para casa, e nessa de voltar para casa teve uma tentativa de assalto. Meu tio acelerou o carro para tentar se evadir lá da situação do assalto. E nessa de tentar se evadir, fazer uma curva, o carro capotou. E eu estava sem cinta atrás, no banco de trás. Aí tive trauma torácico, trauma medular e trauma encefálico. Teve alguns traumas, né? Não Bastante, foi hein? apenas um trauma, foram alguns traumas. E, enfim. E daí minha mãe entrou na história, né? E aí, mãe? Não foi fácil, né? Muito difícil. Muito difícil. Aí, Você estava lá em Recife? Meu nome é Rosilda, né? Eu sou a mãe de Herbert e a gente é de Recife. Eu parar aqui em São Paulo pelo acidente, exclusivamente pelo acidente. Eu nem conhecia São Paulo, nunca tinha nem vindo aqui, não conhecia nenhum atletano, não conhecia nada aqui. Eu trabalho em Recife, sou enfermeira lá no hospital em Recife há 15 anos, trabalho em UTI neurológica, UTI geral, trabalho com pacientes desse perfil do meu filho, pacientes que são pacientes de alta complexidade, são pacientes que a gente tira da fase crítica e entrega à família para seguir a reabilitação, né? Mas eu não conhecia nada desse pós-alta dos pacientes que saíam da UTI, né? Eu estava dia 15 de dezembro lá em 2023, estava em Recife, estava trabalhando mais um plantão noturno, mais uma rotina minha de trabalhar. Fui trabalhar e durante o plantão eu soube do acidente do meu filho. Como mandando mensagem, né? Aí eu recebi uma mensagem da própria Apple, uma mensagem de configuração, que até eu nem sabia que existia essa possibilidade de a própria Apple ligar, mandar mensagem para você avisando que teve um acidente com um parente seu. Mas aí depois eu entendi que foi meu irmão que cadastrou meu número como número de urgência. Então, com essa mensagem eu fui me guiando, a mensagem foi atualizando, à medida que levavam meu filho e meu irmão para o hospital, foram encaminhando ele, a mensagem ia atualizando, e eu ia recebendo as mensagens atualizadas.
E foi assim que eu soube. Eu saí de lá de madrugada, de Recife. Fui somente em casa falar com a minha mãe, que era idosa, que morava comigo, com o Herbert, e fui para o aeroporto. A roupa que eu tava e vim, só vim. Só vim. Peguei o primeiro avião, companhia aérea, qualquer passagem, qualquer aeroporto de São Paulo e vou. Porque eu não sabia como eu ia encontrar meu filho aqui. A notícia que eu sabia era somente que ele tinha sofrido um acidente quando eu liguei para o hospital, que ele foi atendido, e lá as pessoas falaram que eu tinha que vir para São Paulo, mas não falaram nada, se estava morto ou vivo. Eu só queria saber se estava morto ou vivo, para eu saber como avisar minha mãe, como chegar aqui, né? Mas aí quando eu cheguei aqui, ele estava sendo operado no hospital, graças a Deus que conduziram ele da melhor forma. As primeiras pessoas que atenderam o Herbert, assim, souberam conduzir para o hospital de referência, que teve pessoas lá que salvaram a vida do meu filho. Ele foi operado num hospital grande, e o neuro que conversou comigo, que estava operando ele, disse que dificilmente ele sairia daquela situação. Perguntou se só tinha ele. Só tenho ele, meu filho único. Meus pesos? Meus pesos, minha mãe. Ele está muito grave, e se Herbert sair, vai sair muito sequelado, com traqueostomia, respirando com aparelhos, vai para casa com home care, mas tudo bem. E foi assim que eu cheguei aqui. E depois desse tempo que eu fiquei com ele, nesses 15 dias, ele ficou em coma induzido, instável. Muita gente de Recife, que eu sou muito grata, né, que me ajudou em oração, o Brasil todo, sabendo a história de Herbert, né, através de redes sociais, e enfim, muita oração, muita fé. E eu fiquei com ele 2 meses internado nesse hospital. Depois de 1 mês que eu estava aqui em São Paulo com o Herbert, ainda na UTI, no dia da alta da UTI, a minha mãe faleceu lá em Recife. Minha mãe infartou, porque soube do acidente do meu filho. E assim, é uma história muito triste, que se você me perguntar como eu estou de pé, é pela fé. É pela fé. E nunca, assim, perdi minha fé. Sempre mostro a ele que existem possibilidades, mesmo diante da dor. E fiquei aqui em São Paulo, pela reabilitação do meu filho e por ele. E minha vida ficou para trás, mas não me arrependo, faria tudo de novo. E assim, a gente, primeiro, obrigado, né? A gente sente muito, vocês sabem disso, por tudo que vocês passaram. Hoje a gente tem o prazer de conviver com vocês, vendo vocês bem. A gente não esteve nesse momento tão difícil, né? E quão difícil deve ter sido passar por tudo isso e poder compartilhar aqui com a gente. Já ouvimos a história de vocês algumas vezes, e todas as vezes a gente se emociona muito, porque como que de um sofrimento tão profundo, né, a gente olha para vocês e não dá nem para acreditar, né? Um filho que tá tão bem, você que tá aqui, né, firme e forte, acompanhando ele, e que é um presente para a gente poder acompanhá-los nessa fase, né? A gente costuma brincar aqui que a gente deseja que todos os nossos clientes venham só para tomar um café com a gente daqui a um tempo, sabe? Que todo mundo fique muito bem, que venha para continuar fazendo parte dessa família, tomar um café com a gente, participar da nossa vida, porque as pessoas chegam pra gente num momento difícil, que a vida virou de ponta cabeça. Eu acho que essa definição do Herbert, que o Herbert trouxe, é muito do que a gente escuta das pessoas, né? Como a minha vida, de repente, virou de ponta cabeça. E é um presente pra gente poder contribuir de alguma forma e fazer parte de alguma forma, né? Assim. E ao mesmo tempo, né, a gente vê assim, a gente que recebe gente aqui com, sei lá, 5 anos de lesão, 10 anos de lesão, e o Herbert tem 1 ano só. Foi feito 1 ano ontem. Ontem, e assim, a gente vê nesse longo desse ano que você tá aqui também, que você participa de tudo, você participa das aulas, você toca o violão. Acho que é importante até entender um pouco, e até acho que o pessoal que está em casa se inspirando aí na sua história, Herbert, porque imagina, você é um menino de 21 anos, né? 20 anos. 20 anos, calma, vai chegar lá. Calma aí, não me envelhece não, ó. Tem 1 ano de lesão, e ao mesmo tempo você é super positivo, né? Como você encara isso? Como você recebeu o diagnóstico lá, e como que foi essa transição sua, essa mudada de chave, assim, de entender o que aconteceu? Mas calma aí, né? Eu sei que você está entrando no esporte agora também. Isso em 1 ano só, é muito pouco tempo de acordo com o que a gente enxerga aqui, né? Pessoas já conseguirem, de alguma forma, seguir na vida, sabe? Buscar sua independência, autonomia, entrar no esporte, enfim, eu queria entender um pouco. Foi a recepção do diagnóstico, foi até engraçado falar a verdade, porque não precisou nenhum médico me falar. Tava tendo reunião com a equipe médica, minha mãe, psicóloga, isso.
tipo, todo mundo se organizando para falar para mim, ó, você teve uma lesão medular, você não vai voltar a andar. Sendo que quando eu acordei do coma, né, aí veio o médico, veio o psicólogo, veio todo mundo falava, Ebert, você teve uma lesão medular. Eu perguntei, tá, qual foi o nível? T4, tô paraplégico. Foi uma coisa meio que uma levou a outra. Eu só perguntei, ó, gente, tá, qual é o nível da minha lesão? Me falaram o nível, eu falei, tá, eu sei que eu tô paraplégico. Aí veio a psicóloga fazer o tratamento psicológico para realmente ver se eu estava consciente de tudo isso. E admito que no começo, mesmo eu sabendo que eu ficaria paraplégico, é um choque. Eu tinha acabado de passar num vestibular de medicina, eu estava com 19 anos, ia fazer 20 anos, e do nada vem uma barreira, né? A minha vida dá um 360, vira de ponta cabeça. Eu fiquei em choque. Admito que durante 2 a 3 meses foram períodos bem... que eu fiquei muito... Eu não vou falar depressivo, mas... chegava... batia perto de uma depressão. Porque todos os planos que eu tinha de... poxa, eu quero fazer isso, eu quero ter uma autonomia, eu quero começar a morar sozinho, eu quero fazer... todos eles foram por água abaixo, justamente pela lesão. E daí eu fiquei durante esses 3 meses mal, né? E sempre pensando o que eu poderia fazer para voltar a ter essa autonomia, né? Para voltar a ter essa capacidade de sonhar novamente. E eu olhava para mim e falava, velho, não vai adiantar eu ficar... ah, meu Deus, por que isso aconteceu? Ah, por que isso aconteceu comigo logo agora, nessa época? Não adianta fazer isso, porque não vai mudar o que já aconteceu. E daí eu acho que foi durante esses 3 meses que eu comigo mesmo fiquei pensando, consegui virar a chave e falar, velho, você vai ter que fazer alguma coisa para sair dessa situação. Se ficar parado, nada vai acontecer. E daí comecei a buscar, fazer reabilitação, né? E minha mãe, maluca, correndo atrás de tudo por mim, ela me ajudou, né, mãe? Sempre. Fala aí. E como que vocês, como que o Acreditando entrou nessa aqui? história? Por favor. Eu acreditando, no tempo que Ebert ficou internado lá no hospital, eu ficava sempre procurando clínica de reabilitação de alta complexidade, pelo trauma que ele teve, né? Que ele teve trauma encefálico, teve trauma de tórax, com várias complicações torácicas, e teve o trauma medular. Então, eu estava num lugar que eu não conhecia ninguém, no deserto, no escuro, não conhecia nada nem ninguém, e meu irmão também estava na UTI, e meu filho ainda saindo do coma, desorientado, aquela sonolência das medicações, e eu tinha que buscar um centro para ele reabilitar. Então, a minha maior preocupação era o pós-alta. Aí eu me via lá atrás, quando eu trabalho na UTI, estou com aqueles pacientes críticos, gravíssimos, que a gente entrega para a família reabilitar. Eu não tinha noção do pós-alto, não tinha noção do caminho, que é o caminho que a gente tem que trilhar para conseguir essa reabilitação. Então, eu não conhecia nenhuma clínica aqui em São Paulo, mas eu saía do hospital e fui procurar várias clínicas. Eu ia em várias clínicas pessoalmente, perguntar como funcionava a reabilitação, falava o quadro do meu filho. Algumas clínicas diziam que não tinha como aceitar ele, pelo quadro de vários traumas, é um paciente politrauma, a gente não dá suporte. Se desse suporte da parte física, não dava respiratória, enfim, eu dividia e não tinha como aceitar. Em algumas clínicas até aceitou, só que algumas clínicas aceitava ele e me falava que ia reabilitar somente a parte que estava ativa, preservada. Ele não ia reabilitar a parte que não tinha mobilidade. A parte da paraplegia de Ebert, várias clínicas de reabilitação que eu fui, falava que não tinha como reabilitar a paraplegia, porque se ele estava sem andar, por que reabilitar? Eu acho que o que marcou, eu acho que teve um impacto para mim, foi quando eu escutei de uma pessoa falando assim para mim, para a senhora no caso. O que adianta a gente estimular as pernas dele se ele não anda? Então, assim, graças a Deus que eu tenho conhecimento, eu pude usar meu conhecimento para ajudar meu filho. Então, eu queria buscar o melhor para meu filho, mesmo que eu movesse o mundo, que eu fosse buscar, sem poder, mas eu ia buscar, porque a mãe faz coisas que você nem imagina. A gente vai buscar coisas que a gente nem sabe aonde, mas aparece.
Aí eu ia buscar em clínica, saber como faria, como é que eu ia fazer, enfim. Foi quando uma fisioterapeuta lá do hospital que ele estava internado falou do Acreditando, né? Falou do Acreditando. É uma clínica muito boa, que tem referência de reabilitação. Só tem um problema, só é aqui em São Paulo, não tem nenhum lugar do Brasil. Aí eu disse, meu Deus, e agora? Porque eu não sabia se eu voltaria com o Herbert para Recife ou ficaria aqui de imediato. Mas ele estava sem a calota, que ele perdeu a parte óssea da cabeça, foi retirado. Na cirurgia ele teve que tirar a parte do osso da cabeça para fazer uma reconstrução do crânio depois de 6 meses. Então, inicialmente eu não voltaria para Recife, eu tinha que reabilitá-lo aqui. Eu não poderia deixar Herbert 6 meses aqui esperando fazer a cirurgia da cabeça, da prótese, sem fazer fisioterapia. Porque eu entendo e sei que o trauma medular, que ele ficou de sequela de trauma medular, eu tinha que correr contra o tempo. O tempo era primordial para definir alguma melhora naquele tratamento dele. Quanto mais eu demorasse, mais eu ia ter dificuldade de ter algum sucesso na reabilitação dele. Foi quando ela me falou, né, a fisioterapeuta me falou do Acreditando. Eu fui procurar em rede social, fui perguntar, fui falar com clientes que eram daqui, fui ver feedback de pessoas que são reabilitadas aqui, que já passaram por aqui, pessoas que vêm de outros estados, que passam aqui um mês, a cada 6 meses vem, aí passa em São Paulo, eu disse que eu vou ter que conhecer esse lugar. Eu fiquei muito curiosa. Então eu liguei para cá, aí as pessoas me receberam, me mandaram todo falando a missão da clínica, o método de trabalhar da clínica, e eu fiquei apaixonada, só que eu tinha que vir aqui. E Herbert internado, eu vim aqui pessoalmente falar. Falei acho que foi com Ana, conversei com o pessoal, me disseram assim, como a clínica funciona. E o que eu fiquei mais assim, apaixonada foi que me disseram, o fundador da clínica, ele é cadeirante. Eu digo, meu Deus, vou saber a história desse homem. Aí fui saber a história de Felipe, me apaixonei pela história de Felipe, me via na história de Felipe, com a mãe de Felipe, na idade de Herbert, pronto, tem que ser aquele lugar. Não sabia nem como ia ser, que ele estava internado. Assim que ele saiu de alta, eu trouxe Herbert aqui. Uma chuva, só eu e Herbert. Cheguei aqui na clínica, Herbert totalmente assim, largado. Ele saiu do hospital, ele não tinha nenhum controle de tronco. Ele não sentava, porque ele fez uma cirurgia na coluna para fixar a coluna e deixá-lo pelo menos reto, para ele conseguir sentar. Então, eu cheguei... Não tinha equilíbrio nenhum. Não tinha nenhum equilíbrio. Eu cheguei aqui na Acreditando, o Herbert tinha somente o braço e a perna fina, o olho fundo, a cabeça faltando um pedaço. Acabou com você, Herbert. Ela destruiu. Quem tá vendo ele hoje não imagina mesmo como ele chegou, né? Assim. Normal. Eu tava pensando, se eu não me engano, eu tava pensando 58 quilos e hoje eu tô com quase 70. Quando as pessoas veem Herbert assim, sempre se assustam porque ele está tão bem e sempre me pergunta quanto tempo faz do acidente. Pois é, ele fez 1 ano do acidente. Ontem. E é nítido a evolução dele. E eu sempre vou associar e sempre vou ser grata, Acreditando pela reabilitação de Herbert. Porque eu tenho uma visão eu já conheço outras clínicas, então chegando aqui, foi avaliado com um fisiatra, foi direcionado qual é o melhor serviço naquele momento, qual é a prioridade para Herbert começar a reabilitar. Aqui no Acreditando, não é somente uma clínica de reabilitação, a gente se sente realmente em casa. A gente se sente acolhido aqui de uma forma que a gente tira aquela visão de hospital, tira aquela visão de clínica de sofrimento, pessoas que vivem se lamentando. Pelo contrário, os profissionais daqui, de uma forma geral, eles são muito, além de muito acolhedor, ele deixa você realmente se sentir realmente útil. Ele mostra que tem possibilidade pós o acidente. Então, Herbert chegou aqui com emocional, com físico, realmente bem ruim, mas bem assim... Abalado. Bem abalado. Chegou aqui, as pessoas mostraram o Herbert que tem possibilidade. Acreditam nele, acredita que ele vai evoluir, acredita que é entregar ele para a sociedade, para ele conseguir viver a vida dele independente, sozinho. E ele consegue, e mostra que ele tem possibilidade. Então a gente começa a acreditar que realmente tem possibilidade nisso tudo. E o diferencial que eu assim, amei foi a parte que eu falei lá atrás, das clínicas que falaram para mim que ele não ia... não tem por que eu trabalhar a parte inferior se ele não anda. Então aqui eu sempre vou falar para quem perguntar. Acreditando, ele trabalha, além da reabilitação, trabalha a prevenção. Porque eles fazem o trabalho nos membros inferiores do meu filho, que é essencial. Eles fazem treino de marcha, ele faz meu filho ficar andando na esteira com adaptação, muito seguro. A fez bike, fazer a estimulação nas pernas do meu filho, porque eles acreditam que tem
doenças que são relacionadas por falta da mobilidade naquele membro. E isso é um diferencial. O meu filho, pelo tempo de acidente, era para estar sem... Tanto, assim, a parte das pernas dele, com o tempo, a tendência é perder a musculatura. Mas se você vê Herbert, ele não perdeu tanta musculatura nas pernas, porque é feito um trabalho realmente bom, é um trabalho realmente humano, um trabalho realmente eficaz, que você vê que tem resultado. Você vê que funciona. Então, eu sempre digo a Herbert, como seria bom se todo mundo que deficiente, né, que me fala comigo no Instagram, que fala comigo no direct, onde é essa clínica? Eu sempre digo, não acreditando. Mas as pessoas, poxa, onde é? Em São Paulo, só tem em São Paulo. Era bom que tivesse em cada lugar do estado uma filial, porque como seria bom todo mundo que tivesse, que precisasse dessa oportunidade de reabilitar, porque realmente é um diferencial grande aqui, grande. E Herbert evoluiu aqui em muita coisa. Herbert tocava violão antes do acidente, então aqui ele começou a entrar na musicalização do Dona Ivone, né? Dona Ivone é uma avó para Herbert. De todos nós, né, cara? Dona Ivone. Coincidiu da minha mãe falecer nesse acidente de Herbert, e minha mãe parece com Dona Ivone. Olha só. Olha, minha mãe é branquinha, do olho claro, parece Dona Ivone. Então, quando ela cheguei deixou uma aqui, avó para cuidar, né? Para cuidar dele. Quando ele chegou aqui, que ela acolheu ele, ela foi a primeira pessoa que acolheu ele. Foi. Abraçou. O que é que você tem, meu filho? Meu menino, até hoje é meu menino. E ele ajuda ela na música hoje. Não, ajuda bastante, né? Eles tocam, vocês fazem a apresentação, treino, o pessoal. Assim, é uma dupla ali. Eu ia bom, primeiro... Eu falei muito, mas é isso. Não, história, pelo amor de Deus, assim, primeiro agradecer a confiança de vocês no nosso trabalho, né? A gente fica, óbvio, muito feliz de ouvir tudo isso, mas muito lisonjeado e muito grato pela confiança que vocês depositaram na gente, né? Num momento de escolhas importantes, num momento fora de casa, num momento difícil de vocês, e vocês acreditaram no nosso trabalho e nos permitiram fazer o melhor que a gente sabia, né? Pelo teu filho, que é a coisa mais importante que tem na vida da mãe. Mas também queria aproveitar, já que a gente está falando que quem vê o Herbert hoje não imagina como ele chegou aqui, mas para ele falar um pouco dessa transformação, porque hoje é faculdade, é esporte, é música, e o papel de tudo isso para que você esteja bem hoje, né? Ele estava em coma há um ano atrás, né? Tipo, faz um ano só, isso. E como todo, eu acho que quando você fala assim, uma coisa que a gente sempre fala muito aqui no Acreditando é a importância da gente olhar o todo, olhar a pessoa, o contexto de vida dela, o todo. Eu não posso olhar para a lesão na medula, eu tenho que olhar para o todo. E a importância desse todo, de você voltar a fazer tudo aquilo que te faz feliz, que te dá prazer, voltar a ter autonomia máxima das suas possibilidades, quanto que isso impacta positivamente. A faculdade, né? A faculdade de esporte, a música, eram e são coisas que eu gosto muito de fazer, estudar. Quando eu falo faculdade, eu falo estudar, né? Você gosta? Gosto. Caramba, Herbert. Pá, mas tem que gostar, cara. Só passar em medicina, né? A pessoa tem que gostar muito. Tem que gostar. Tem que gostar de estudar. E daí, hoje, né, assim, eu me vejo com a capacidade novamente de estar estudando, estar buscando. Foi o que eu falei. Nos 3 primeiros meses de lesão, eu me vi com os sonhos que eu tinha totalmente destruídos. Frustrados, exatamente. Mas hoje, eu consigo me ver na faculdade de medicina, que é um curso um pouco mais puxado, né? Me vejo também no esporte. Inclusive, hoje estou participando no Centro Paralímpico de tiro com arco. Então, quem diria que no começo do ano passado, essa época eu estava em coma. Quem diria que naquela época, imagina, um ano a mais, eu estaria participando do Centro Paralímpico de tiro com arco, transferindo a faculdade de medicina para São Paulo, conseguindo ter autonomia para fazer, sei lá, vamos lá, ir para algum lugar com um amigo meu, ir para festas, ir para, sei lá, e deitar numa cama sem precisar de auxílio, né? Ir no banheiro sem precisar de auxílio. Ou seja, a volta da minha autonomia, eu não consigo colocar em níveis de satisfação. Não tem palavras que dá para definir isso. Eu acho que é isso. Mas quando você buscou essa autonomia também, né, Herbert? A gente estava conversando um pouco antes, eu vejo muito, você falou que a história é parecida e eu me vejo muito nessa história também. Assim, eu vejo que quando sofri meu acidente, eu tinha 21 anos. Né? E eu passei a mesma coisa, uns 2 meses assim, parece que seus sonhos acabam todos e fica, meu Deus, e agora? E a gente estava conversando um pouco sobre aceitar.
que você aceitar onde você está, a condição que você está, não é aceitar de buscar possibilidades, né? Mas você aceitando também, você entende que tá bom, eu preciso entender dentro da possibilidade minha quais são as possibilidades que eu tenho, né? E aí você busca autonomia, independência, volta à faculdade, tudo. É uma coisa que vocês levaram isso muito de forma natural, isso, sabe? E não é tão comum isso também, porque as pessoas, elas ficam muito mais tempo nisso, né? Mas assim, eu trouxe isso mais assim, eu tenho hoje 14 anos de lesão e eu vejo que parar de ficar me lamentando do que aconteceu me trouxe aqui hoje fez uma diferença absurda, sabe? Porque hoje, assim, eu acreditando, né? Eu sou independente, estudo, trabalho, enfim. Mas é muito por conta de aceitar onde a condição que eu estou, mas essa condição ela não pode me limitar, ela não pode me parar. Né? A gente é maior do que a deficiência, a gente tem que ser, mas não é fácil. Né? Não é fácil. É dia após dia até que torna uma coisa que é natural. E quando você vê, você tá em outro lugar. É um pouco isso o Herbert hoje. Cara, o cara tá entrando no esporte, daqui a pouco vai estar indo para Los Angeles. Vocês vão ver, guarda esse podcast, hein? Daqui a pouco vai estar lá, né? Se tudo der certo ou não, ou o caminho é outro, vira médico, enfim. Mas, assim, as possibilidades, elas continuam, né? Elas só mudam, a gente só ajusta o plano, a rota um pouco e segue. Mas é óbvio que é uma coisa que mexe na família toda, na história toda. Né? Esses dias a Rosilda estava super orgulhosa, chegou contando, porque ele tinha ficado uma semana no comitê, sozinho, obviamente com todo o suporte do comitê, para fazer um intensivão, né, lá de vivência esportiva. E ela, imagino que como mãe, coração apertado, mas ao mesmo tempo, né, isso, filha para o mundo. E o orgulho, né, de você voltando, deu tudo certo, fez tudo sozinho, na tua autonomia, fez e aconteceu, então é muito gratificante, né? Foi um sonho para mim, porque nos 3 primeiros meses, novamente, na minha cabeça, gente, eu ia depender de alguém para tudo na minha vida. Antes eu precisava de alguém até para me auxiliar no banheiro, ou seja, minhas expectativas em relação à autonomia totalmente zero. E hoje em dia me ver conseguindo fazer inúmeras coisas, eu não consigo... Eu vou te provocar. Você acha que você conseguiu esse monte de coisa por conta do acreditando ou por conta do Herbert? Cara, um misto. Tem um 50-50 ou a 60-50. Por quê? Eu digo que o acreditando ele tem um impacto... uns 70 do acreditando e 30 meu. Não acho não, hein? Eu acho 50-50 no mínimo. A provocação é justamente o oposto que ele quer te colocar para refletir. Eu acho que é um pouco do oposto também. Vamos 50-50. Eu coloco 50-50 por quê? O acreditando oferece uma forma de tratamento que, desculpa, outras redes de reabilitação não tem igual, né? A gente conversa com pessoas que também são deficientes, que também fazem tratamento de reabilitação, e todas elas me perguntam, cara, aonde que é esse local? Porque eu preciso ir. Tem aqui, vamos lá, tem em Pernambuco? Não tem. Tem no Rio? Não tem. Tem em Manaus? Não tem. Onde é que tem? Gente, é em São Paulo. Infelizmente, é apenas em São Paulo. Vocês têm noção, né, do nível da acreditando, né? Vocês que estão na liderança, porque é incrível. As pessoas, se você for perguntar... Incrível assim, que parece até de do país, né? Você vê. Assim, as pessoas tem gente que tem sonho de fazer aqui o tratamento. É um sonho das pessoas, é incrível. As pessoas falam comigo assim no direct, meu sonho é ir nesse lugar, é ir fazer pelo menos um mês de intensivão aí. Porque as pessoas veem que não é somente a estrutura conta, mas é a maneira de trabalhar, é o método de trabalhar que foi desenvolvido aqui, que é só aqui. Mas você sabe que alguns anos atrás foi o que nos motivou a começar a abrir para dar os cursos. Não porque a gente acredita que o nosso trabalho é o único certo ou melhor do que todos os outros, não é absolutamente nada disso. Mas a vontade de compartilhar aquilo que a gente faz no nosso dia a dia e que a gente vê que está fazendo diferença. E para que outras pessoas tenham acesso mais fácil a tudo isso, assim como um dia o Felipe trouxe dos Estados Unidos, para que outros profissionais também entendam mais desse método de trabalho e consigam levar para suas cidades, para suas regiões, para que outras pessoas tenham acesso a isso. E não necessariamente a pessoa precise se deslocar até São Paulo, porque isso
não é uma realidade para todo mundo. E te respondendo, Rosângela, se a gente tem ideia disso, ser bem honesto, a gente nem se importa com isso, né? E a gente, assim, a gente está muito mais preocupado com isso, assim, com os resultados dos clientes que estão aqui. Né? A gente entende que todo esse resto é consequência. As pessoas falam, nossa, o Cristiano tá grande, um prédio, não sei o que lá. Não é sobre isso, né? E nunca vai ser sobre isso, vai ser sempre sobre as transformações que acontecem aqui, sobre a história do Herbert, da Dona Ivone, porque é isso que motiva a gente, como, né, os gestores, mas a equipe toda. E é uma coisa assim que a gente é muito grato de ter uma equipe que também, e é difícil isso, viu? Comprometida com os valores e a missão do acreditando mesmo, sabe? Então é uma equipe que, tipo assim, a gente sabe que está no ginásio lá, que está se entregando para o cliente, que está entrando um pouco na vida do Herbert, entendendo a dificuldade deles, mas assim, para pensar em melhorias e estratégias, melhorar a condição dele, né? Então, é muito mais isso que a gente se preocupa, assim, manter essa sinergia e o acreditando para pessoas. É feito de pessoas para pessoas. O resto vai ser sempre a consequência do trabalho. Aí entra um pouco isso, né, de levar um pouco o conhecimento que a gente conquistou ao longo de 14 anos também para que outras pessoas no Brasil elas tenham acesso a um tratamento de qualidade, porque a gente sabe que infelizmente é isso, a gente só está em São Paulo ainda, quem sabe no futuro, né? Próximo. Se Deus quiser, a gente trabalha para isso também, mas para que outras pessoas tenham acesso também a visão do acreditando, um tratamento de qualidade. Então, né, é um pouco isso, a gente vê que há 14 anos a gente puxou um pouco essa corda de, assim, de um trabalho diferenciado, com foco nas possibilidades. Então, também acho que a gente tem que abrir um pouco essas portas para que outros profissionais aprendam um pouco sobre o que a gente faz aqui, para que outras pessoas sejam impactadas lá na última ponta. E a gente está sempre olhando a última ponta, que são os clientes, né? Que são os Herbert, são os Felipe, são as Dona Ivone, porque é para eles que a gente faz o que a gente faz, né? Mas é um processo, né? É uma luta. Processo. E a provocação que ele te fez é porque, assim, essa força interna de transformação, ela é única e ela é muito potente. E ela é admirável, né? O processo que vocês passaram e a força de vocês de buscar soluções e fazer acontecer é o que inspira muita gente. Então, saibam que, além da nossa gratidão por toda a confiança de vocês, a gratidão pela inspiração, por nos inspirar, por inspirar as pessoas que estão em volta. Eu sei que vocês estão sempre acolhendo as pessoas que estão chegando, assim como a Dona Ivone, assim como a Bia, assim como outras pessoas que estão há algum tempo. Eu já vi inúmeras vezes vocês acolhendo as pessoas, inspirando as pessoas, para que elas consigam achar essa força motriz aí, sabe? Para sair do lugar no sentido de o que eu posso fazer? Como que eu posso fazer isso acontecer? É tentar mostrar, né? É fazer o que o Felipe fez para mim, mesmo ele não sabendo disso. Ele mostrou para mim que existe possibilidade. Né? Depois ela me falou da história do Felipe, que teve um acidente mais ou menos na mesma idade da minha, e hoje ver o Felipe como uma pessoa que conseguiu superar a deficiência, abriu horizontes para mim. E daí, quando eu vejo aqui outros clientes, eu tento mostrar o que ele mostrou para mim, mesmo sem saber. Mesmo sem saber, ele conseguiu mostrar isso pra mim. E é isso, a sua história vai impactar, né? Mas é isso, eu vejo muito isso. E a gente aqui, né, a gente brinca que a gente é o facilitador, né? Mas se você não tiver a fim de, não vai adiantar nada. Por isso que é uma balança de 50-50 mesmo, sabe? Eu vejo muito, e às vezes é muito mais seu do que nosso. Porque a força de vontade sua também acho que inspira a gente. Né? Então é um pouco esse mix. Eu também aprendo muito vendo você, vendo a Dona Ivone, outros clientes aqui. E às vezes é no sutil. Troca, né? E eu vejo que esse é o diferencial nosso, sabe? E é uma coisa que a gente nunca vai conseguir explicar, a gente nunca vai conseguir dar um nome. Só quem tá aqui sente isso. E a gente sente, vocês sentem, e eu acho que tá muito nas pessoas que fazem parte, sabe? Essa troca nossa sutil, às vezes é esperando no elevador, é numa água, é com alguém. Mas a gente aprende muito o tempo todo aqui, é impressionante. É incrível que você não precisa, não necessariamente estar fazendo reabilitação para conseguir entender uma coisa que vai melhorar na sua evolução. Você não precisa estar ali na fisioterapia específica. Você pode estar conversando com alguém, você consegue pegar uma ideia, algo que vá lhe ajudar a melhorar na... E às vezes, Herbert, é coisa assim, vou te dar um exemplo. Eu gosto de tomar um café, e o café ele fica na entrada e minha sala dentro. Eu vi alguém que pegou um café, pôs o copo e tocou a cadeira. Falei, uma coisa simples, cara, que tipo assim, pô, eu vou tocar a cadeira com um copo de café. Nada, eu seguro na boca e toco.
Sabe, tipo assim, pequenas coisas que você pega um macete aqui, outro macete aqui, deixa eu ver como que o Herbert se transfere. Nossa, que legal, vou tentar sim. E eu acho que o papel nosso é um pouco isso também, é passar para gerações novas que estão vindo aí, sabe? Um pouco disso, porque é isso, a vida ela continua, né? A gente sabe que muda tudo, que realmente é uma coisa que muda o seu, mas eu sei que da família, da mãe, muda muito mais às vezes do que a nossa, né? Mas a vida segue. Ela mora em Recife, agora mora em São Paulo. Tá gostando, vai. E o que você está achando de São Paulo? O clima é bom. Um dia quente, um dia frio. As quatro estações no mesmo dia. Tudo acontece no mesmo dia. Um dia chove, um dia faz sol, um dia tá... Não vou falar nevando, porque São Paulo não neva, mas olha, frio. a gente não duvida que um dia isso possa acontecer brincadeira. Mas é que aqui é isso, né? Você tem que sair preparado para tudo de casa. Se você tiver carro, você vai levar no carro casaco, regata, sapato social, guarda-chuva, sandália, repelente, guarda-roupa completo no carro. Tudo que tem direito. Senão, esquece. Para finalizar aqui, vai? Um jogo rápido, hein, Herbert? Bateu e levou, vai. Um sonho. Voltar a ter ainda mais a minha autonomia. O medo. Perdi acreditando. Sua família. Minha mãe. Religião. Evangélico. Reabilitação. Acreditando. Cadeira de rodas. Possibilidade. O acreditando em uma palavra. Família. Eu acho que família define, porque eu acho que eu já falei isso aqui, não é só a fisioterapia. Você não aprende só na fisioterapia, você consegue aprender conversando com alguém. E isso você vê aonde? Aprende em famílias. Você está conversando com o seu tio te dá uma palavra, você aprende com o seu tio. Aqui você está ali conversando com o treinador, conversando com um amigo, conversando com outro paciente. Eu falo paciente, mas é cliente, né? Enfim, está conversando com outra pessoa, você aprende. Ou seja, essa troca de informação, de aprendizado, é só feita em família. Você não faz isso com uma pessoa que é estranha. Não dá. Até dá para fazer, mas em raras exceções. É base, né? A base é na família. Então, eu resumo acreditando em uma família. E aí eu vou aproveitar e fazer o mesmo jogo rápido com a Rosilda. Posso? Então vamos lá. Conta pra gente um sonho. Eu ver meu filho independente, feliz, sem sofrer. Um medo. Eu perder minha fé. Sua família? Minha família, nesse momento, acreditando. E minha família é a base que me segura. Deus? Deus é suficiente na minha vida, Ele é tudo. Sem Ele eu não consigo fazer nada. Não consigo dar um passo. Um defeito. Meu? Choro muito. E uma qualidade? Eu sou mãe. Mãe em todos os sentidos. Coisa linda demais. O acreditando. E sobre o acreditando? Sobre acreditando me deu uma direção, possibilidades de ver meu filho bem. Me fez acreditar que existe vida após o acidente e vida após a dor. Obrigada. Obrigada de coração pela participação, por compartilhar a história de vocês e por nos inspirar sempre, assim, pela força de vocês. E vocês inspiram uma galera aqui também, viu? Saibam disso. Você também, como mãe, eu escuto muito, assim, a quantidade de mães que aprendem com vocês, sabe? E às vezes é isso, né? Foi o que a gente falou, que nada é por acaso. Mas a missão de vocês está começando e vamos junto e vamos embora, que só está no começo. E contem com a gente mesmo. Obrigado aí, essa confiança. A gente sabe que não é fácil vocês saírem lá de Recife, vir para cá e confiar, né, a reabilitação do seu filho. Eu sei que é o seu bem mais precioso nas nossas mãos também. Né? E é isso, gente. Muito obrigado mesmo por compartilhar a história. Uma história que com certeza vai inspirar muita gente também que está em casa, né? E a ideia do podcast é trazer histórias assim, né, para que outras pessoas que estão em casa também se inspiram a seguir, né? E com esse episódio nós finalizamos
o segundo episódio da série do podcast de 14 anos do Acreditando. Para você que não é inscrito no canal, lembre-se de se inscrever, assinar o sininho da notificação para receber os conteúdos, os vídeos, e continue acompanhando os próximos episódios dessa série de 14 anos do Acreditando. Obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, gente.